Oi, e aí, boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora, não saia daí. Anemia falciforme é o tema do programa dessa semana e a Marina já está por aqui. Não esquece de deixar a tua sugestão lá no Instagram do programa. Anota aí, @Saúde Mais TVRS. Anemia falciforme é uma doença que acomete em sua maioria a população negra. Segundo uma pesquisa realizada pelo Serviço de Hematologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é referência aqui no Rio Grande do Sul, cerca de 40% dos portadores de anemia falciforme é atendida no HCPA, sendo que 54% desses são do sexo feminino, com a média de 28 anos de idade. Para conversar sobre esse assunto, está aqui a Marina de Almeida Furlaneto, que é médica do Serviço de Hematologia Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com mestrado em Ciências Médicas pela URGS. Tudo bem, Marina? Bem-vinda aqui ao Saúde Mais. A gente fez aí uma breve conceituação, né, do que é anemia falciforme, falou de um nicho bem específico, população negra, mulheres, jovens. Vamos começar conceituando um pouquinho mais o que é a anemia falciforme. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema que é tão relevante e tão importante, né? A anemia falciforme, a doença falciforme, ela é uma doença crônica, né, multissistêmica, uma doença genética, né, que ela tem uma mutação no gene que é herdado normalmente então do pai e da mãe, né? E contextualizando, quando a gente herda essa mutação do pai e da mãe, o paciente ele vai ter a doença falciforme, anemia falciforme, e quando ele herda esse gene só do pai ou só da mãe, ele vai ser portador do traço. Então, ele não vai ter a doença falciforme, a anemia falciforme, a qual a gente vai conversar, mas ele vai ser portador do traço. Então, ele vai ser portador dessa mutação e que tem uma importância porque, apesar dele normalmente ser assintomático, ele não ter as características da doença, ele vai poder transmitir para os seus filhos, né? Então, os seus filhos podem vir a ter o traço também ou propriamente a doença falciforme. Então, ela é uma doença genética, uma doença do sangue, né? Cujas células sanguíneas, né, os glóbulos vermelhos, eles deixam de ter uma forma arredondada, né? E passam a ter um formato, em algumas situações, de foice, né? Então, daí o nome, né? Doença falciforme. Então, as células do sangue adquirem, né, a forma de foice, em algumas situações. Isso faz com que essa célula ela fique mais vulnerável a ser destruída, né? Então, o paciente vai ter a anemia, né, da anemia falciforme, que é o principal sinal da doença, né? Então, ele vai ter os sintomas relacionados à anemia, que são o cansaço, a prostração, a sonolência, a palidez, né, a alteração da frequência cardíaca, né, e vários outros sintomas, né. Então, por exemplo, essa célula, ela tem dificuldade para passar principalmente pelos pequenos vasos, assim, então acaba causando obstrução nesses pequenos vasos, como uma das consequências, e acaba acarretando, então, o que é tão frequente nessa população, assim, crises de dor importante, limitante, incapacitante, né, que muitas vezes eles acabam manejando em casa, porque eles, como é uma doença crônica que eles têm no decorrer da vida, eles acabam muitas vezes conseguindo manejar em domicílio, mas muitas vezes necessitando de um atendimento médico, né. Essa célula, né, falcizada, que vai obstruir especialmente os pequenos vasos, ele vai levar também a acometimento de outros órgãos e sistemas, né? Então, é uma doença multissistêmica, né? Uma doença crônica multissistêmica que pode levar a várias outras complicações, né? Então, assim, para contextualizar, ela é uma doença das doenças genéticas, né? Ela é a doença, uma das mais frequentes em escala global, assim.
Então, tem um impacto bem importante na população. Né? Esses sintomas aí que tu citou, Mani, são sintomas também, muitas vezes, que as pessoas que estão anêmicas, a anemia mais comum que a gente conhece e descobre no exame de sangue regular, né? Eles são sintomas parecidos. Então, como é que esses sintomas podem variar de pessoa para pessoa e a pessoa descobrir, através de algum exame específico, como é que se investiga a anemia falciforme? Sim, a anemia falciforme, assim, a anemia, na verdade, ela é um sintoma ou uma condição que ela pode estar associada a várias outras doenças, né? Então, quando a gente fala de anemia mais comum, por exemplo, né, a gente normalmente está se referindo à anemia por deficiência de ferro, que é uma anemia que é causada, pode ser causada na infância, por exemplo, por carência, né, por deficiência de ferro, que normalmente a gente trata e é autolimitada, né, ou no adulto por um aumento do sangramento, e que daí também tratando a causa desse sangramento, né, ou na mulher por perda menstrual excessiva ou por outras causas de sangramento, né, tratando a causa do sangramento e fazendo a reposição e suplementação do ferro também vai ser curada e autolimitada. E a doença falciforme não, né, ela é uma doença crônica, que o paciente vai nascer com essa mutação, vai nascer com essa doença e que vai passar o resto da vida em acompanhamento, em tratamento e manejando essa doença, né? Então, em relação aos exames, né, como é que a gente pode investigar ou diagnosticar essa doença? A partir de 2001, o Ministério da Saúde ele preconizou, através do Programa Nacional de Triagem Neonatal, o teste do pezinho como um teste obrigatório. Então, todas as crianças que nasceram a partir dessa data, né, foi sendo implementado, né, aos poucos, né, mas ele se tornou um teste obrigatório e, entre várias doenças, ele faz a triagem neonatal de hemoglobinopatias como a doença falciforme. Então, esse é o primeiro exame que a gente tem acesso, né, um exame de triagem. Quando a criança não passa pela triagem neonatal, ou o adulto que não passou pela triagem neonatal, ele é feito o diagnóstico através do exame de sangue, né? Através da suspeita clínica, vai fazer o exame de sangue e vai se fazer o diagnóstico desse paciente, né? Então, no decorrer da vida, o paciente vai precisar de vários outros exames para acompanhamento, porque ele é um paciente vulnerável a várias outras complicações, né? Então, vai precisar de vários exames que, inclusive, são exames comuns de outras doenças e que outros pacientes venham a precisar. Um dos exames assim que a gente tem uma importância bem relevante na doença falciforme, que a gente tenta implementar de forma bem rotineira, é o ecodoppler transcraniano, que é um exame que tem um benefício bem estabelecido nos pacientes com doença falciforme. Ele é um exame que ele não é invasivo, né? Ele é indolor, é um exame simples, que ele é feito na infância, né, pelo menos anualmente, até os 16 anos de idade, e que ele estima o risco daquela criança de desenvolver um acidente vascular cerebral, por exemplo. Né? Então, o acidente vascular cerebral, como a gente sabe, é uma complicação que deixa sequelas, que pode deixar sequelas permanentes, e sequelas que vão se somando se esses episódios forem repetitivos, né? E esse exame, ele consegue estimar o risco daquela criança vir a desenvolver aquela doença e mudar a conduta. Então, ela consegue reduzir em até 90% o risco da criança vir a desenvolver se a gente estabelecer uma terapia bem indicada, né? Então, vários exames são bem importantes, mas esse é um exame que a gente se alimenta como bem estabelecido o benefício, né? Como é que a anemia falciforme ela afeta diferentes grupos étnicos da população? A anemia falciforme ela é uma doença predominantemente da população negra, né? Mas ela não é exclusiva da população negra. Ela pode afetar várias outras etnias, mas ela é uma doença predominantemente da população negra. Ela faz parte de um grupo de doenças que é originário, né, mais frequente no continente africano e por isso tem toda essa repercussão em escala global, com maior acometimento na população negra. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, no continente africano, ela é responsável, as complicações da doença falciforme são responsáveis na infância por mais de 15% das taxas de mortalidade infantil. Então, assim, é uma doença que tem um impacto muito grande, né, especialmente nesses locais que a prevalência é tão alta, né. No Brasil,
nós temos uma prevalência de 4% de traço falciforme. Então, para a gente ver como é uma doença de prevalência grande, né? Então, assim, 4% da população brasileira tem traço falciforme. Se nós pensarmos nos últimos dados e levantamentos do IBGE, falarmos por alto, né? Em 2024, o IBGE estimou a população brasileira em mais de 212 milhões de pessoas, né? Se a gente considerar 4% disso, nós temos mais de 8 milhões de pessoas que carregam o traço falciforme, né? E as estimativas de prevalência daquele paciente que é doente, que tem a doença falciforme em si, eles não são dados tão atualizados, são dados subestimados, mas a gente tem números de aproximadamente 80 a 100 mil pacientes com doença falciforme, né? São dados que a gente não tem tão precisos, né? Mas, a partir de 2023, a anemia falciforme, a doença falciforme, ela se tornou uma doença de notificação compulsória, e isso é bem importante. Então, todo paciente que tem o diagnóstico, ele precisa ter o diagnóstico reportado, né? Para que a gente consiga ter dados mais fidedignos de qual é o número de pacientes que nós temos, qual é a nossa população, o perfil dessa população. E, inclusive, para planejamento de políticas de saúde, né, para ações sociais, para políticas de saúde mais efetivas para essa parte tão representativa da sociedade, né, e que sofre com uma doença crônica, né, e que quanto melhor ela for manejada, menos complicações, né, e melhor qualidade de vida essa população vai ter, né. E a gente chega, então, na pesquisa que é desenvolvida pelo Hospital de Clínicas. O que pode nos dizer para a gente, em termos de população, andamento, o desafio de fazer uma pesquisa assim? Nós temos tentado, assim, cada vez com mais qualidade, ter os dados da nossa população, da população que nós atendemos. Então, nós chegamos a atender pelo menos 40% da população do estado é referenciada, né, para o Hospital de Clínicas, né, para o serviço de hematologia. E, então, nós atendemos uma parcela grande, especialmente a parcela da população que é referenciada da região metropolitana, né? E a população que ela é atendida desde o nascimento, com o diagnóstico e por toda a vida. Então, nós atendemos uma ampla faixa etária, né? Toda a faixa etária da anemia falciforme, famílias, né? Porque, como é uma doença genética e hereditária, muitas vezes nós vamos ter vários familiares acometidos pela doença, né, o que nos permite conhecer um pouquinho mais dessas famílias, da realidade dessas famílias, né. Então, a gente tem um empenho importante em tentar fazer o levantamento desses dados para também poder fazer planejamento de terapêutica e ser cada vez mais efetivo nesse cuidado. Tá certo. Obrigada, então, por hora, Marina. Saúde mais, volta já. Logo a gente volta a conversar mais sobre anemia falciforme. Saúde Mais está de volta e a gente continua a conversar sobre anemia falciforme com a médica do Serviço de Hematologia Clínica do HCPA, Marina de Almeida Furlaneto. Bom, Marina, a gente estava falando, né, no último momento, de pesquisa, no acesso ao tratamento. Se a gente considerar que boa parte da população preta também é uma população periférica, qual é o desafio também dessa população ter acesso ao cuidado, ao tratamento especializado, né, em regiões assim de baixa renda, ou até às vezes até de não ter o conhecimento de como procurar? Nós sabemos, né, que essa é uma doença bem prevalente, né? Então, como a gente já contextualizou, né, é uma doença bem grave que traz inúmeras limitações e complicações para uma parcela bem significativa desses pacientes, né? E é uma doença que por muito tempo foi muito negligenciada, né? E por todo o histórico de racismo estrutural, institucional, né? E que no longo no longo dos anos
tem se buscado várias melhorias e tem muito espaço ainda para melhorar e para crescer e para melhoria desses cuidados. Então, é uma população que nós, sabidamente, é uma população mais vulnerável, né? E que tem necessidades, inclusive, aumentadas, porque são crianças que habitualmente vão precisar se afastar da escola, né, por necessidade de acompanhamento regular, muitas vezes para o tratamento de intercorrências, né, para a realização de exames. Então, são pacientes que normalmente precisam de um acompanhamento a cada 3 meses, né, habitualmente, que precisam ter a sua medicação dispensada, então, ir buscar a medicação, né, realizar procedimentos relacionados a essa doença, então, vão se afastar muitas vezes das atividades escolares, né, e os adultos muitas vezes vão se afastar das suas atividades laborais, então é uma população que, além de mais vulnerável, tem necessidades outras diferentes da população geral. Então, assim, é uma população que a gente precisaria de um serviço social efetivo, por exemplo, né, para auxiliar no acesso a benefício, né. Muitos pacientes, eles têm complicações graves e que deixam esses pacientes com necessidade de um cuidador, né? Às vezes não em período integral, mas muitas vezes em período integral. E como é uma doença que é genética, muitas vezes, como eu já comentei, nas famílias a gente não tem só um paciente acometido pela doença, a gente tem mais de um paciente. Então, a estrutura familiar dessas famílias é toda modificada pensando no cuidado desses pacientes, né? Então, muitas vezes o cuidador, ele precisa se afastar, ele não consegue manter uma atividade laboral efetiva, né? Então, essa população é uma população muito vulnerável, né? Estruturalmente já sabidamente, né? E com necessidades muito importantes também a serem atendidas para ter um cuidado mais efetivo, né? Como é que a anemia falciforme ela impacta o desenvolvimento infantil, assim, se não for tratado ou tratado, ou como é que a criança também melhora seus sintomas? A gente pode falar também do adulto, se tardiamente descobre, né? Bom, assim, para contextualizar, né, num panorama dos sintomas, então, como a gente já falou, é um paciente que na anemia ele pode ter mais sonolência, ele pode ter dificuldade de crescimento, né, a criança dificuldade de ganho de peso, né, é uma criança, as crianças às vezes elas não conseguem se expressar a dor, então é uma criança que às vezes vai estar mais chorosa, vai estar mais irritável, né, vai ter um aumento de irritabilidade, né. Muitas vezes, como eu comentei, vai se afastar das suas atividades de escola por causa de necessidade de tratamento ou tratamento de intercorrência. Muitas vezes vão ser crianças com sequelas, né, como nós comentamos, porque elas são pacientes que são mais vulneráveis a acidente vascular cerebral, né, então, que acabam ficando com sequelas, né, e isso impacta, né, no prognóstico dessas crianças, né, na sua capacidade de desenvolver suas atividades habituais e de dar sequência aos seus projetos, aos seus sonhos. Então, acabam sendo crianças que acabam ficando com limitações na infância e na vida adulta, né? E pelo risco aumentado desses eventos isquêmicos, muitas vezes acaba se somando sequelas, né? Se somando limitações dessas crianças e desses adultos, então, para desenvolvimento das suas atividades, né? Tratamento com medicamentos, com transfusão de sangue pode acontecer? Como é que funciona? O tratamento, ele é multissistêmico, né? Então, assim, a principal medicação atualmente é a hidroxiureia, que é uma medicação que ela é modificadora de doença, né? É uma medicação que ela tem um impacto bem importante, então, em morbidade e mortalidade, né? Uma medicação que diminui as crises álgicas que são tão impactantes e frequentes na doença, diminui a anemia e as necessidades de transfusão, que a transfusão ela faz parte e é frequente, né, nesses pacientes. Ela diminui as crises e as necessidades de hospitalização para tratamento das crises e quando esse paciente ele é hospitalizado, ele normalmente necessita de um período mais curto de hospitalização e acaba impactando diretamente na qualidade de vida, né? Então, o suporte transfusional também, como tu comentou, né, Patrícia?
Esses pacientes com muita frequência precisam de transfusão para tratamento da anemia. Acompanhamento de equipe multidisciplinar é fundamental, né, é bem importante e pode ser muito efetiva no acompanhamento desse paciente. Então, um suporte nutricional adequado. Esses pacientes eles têm uma demanda aumentada de nutrientes, então a gente faz suplementação habitual de ácido fólico, por exemplo. Muitas vezes eles precisam de suplementação de outras vitaminas, de multivitamínicos, né? O exercício físico, né, que ele não pode ser um exercício extenuante, mas o exercício leve, moderado, com orientação, ele seria muito benéfico, né? Acompanhamento de equipe psicológica, porque muitas limitações, então traz dificuldade, né? A saúde mental, a dor é limitante, né? Então muitas vezes incapacitante. Isso impacta diretamente na saúde mental, então o suporte psicológico dessas famílias, desses pacientes é fundamental. A assistência social, como a gente já comentou, né? Por todas essas demandas. E aí a gente pode ir além, né? Além desse paciente precisar de uma assistência médica especializada com um hematologista, um hemoterapeuta no banco de sangue, ele vai poder, talvez ele precise do nefrologista por ter acometimento renal pela doença, do cardiologista, do pneumologista, do oftalmologista porque ele pode ter retinopatia, precisa fazer screening, né? E isso falando numa doença crônica, né, multissistêmica e que habitualmente não tem cura. Né? A gente vai fazer medidas, implementar medidas para minimizar as complicações e para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida e uma menor mortalidade. Quando a gente fala em cura da doença, ela se restringe aí a indicações bem precisas de transplante de medula óssea, né? Que é um tratamento que a gente tem disponível, mas as indicações são bem restritas, porque é um procedimento que não é isento de risco, né? E a terapia gênica, que atualmente, apesar de grandes avanços, é pouco disponível, né? No Brasil nós não temos disponível ainda, né? Mas que talvez no futuro seja uma possibilidade. Então, em termos de tratamento, além do tratamento da dor, né? Da dor crônica, basicamente são os pontos mais relevantes, assim. Uhum. Existem doenças associadas ou decorrentes da anemia falciforme? O paciente de anemia, ele tem algo aí, uma comorbidade que a gente poderia citar? Sim, esse é uma doença crônica e multissistêmica, então ele pode acometer vários órgãos e sistemas, né? Então esse paciente ele pode ter retinopatia, por exemplo, e dificuldade de acuidade visual por acometimento da doença. Então, um oftalmologista precisa triar isso, ou tratar eventualmente para evitar que esse paciente fique com esse tipo de limitação. Né? Doença renal, então, alguns deles evoluem, inclusive, para insuficiência renal, para necessidade de hemodiálise e até transplante, né, renal. Doença cardíaca, né? Então, tem alterações cardíacas que são propiciadas pela doença. Doenças pulmonares também relacionadas, então é uma doença multissistêmica, né? O acidente vascular cerebral dando doença cerebrovascular, então com limitações, incapacidades e sequelas muitas vezes definitivas, né? Então sim, ele traz outras complicações e outras doenças vinculadas a ele, né? Uhum. E tu acredita, Marina, que a colaboração entre instituições, assim, bancos de dados genéticos aí podem acelerar a pesquisa, desenvolvimento aí de novas terapias, de se conhecer um pouco mais sobre a doença? Sim, né? Quanto mais a gente conhece a população, conhece os dados, melhor a gente consegue implementar medidas, né? Então, tem se feito um movimento nesse sentido, né? As instituições, né? A Sociedade Brasileira de Hematologia e as sociedades afins têm feito movimentos nesse sentido, né? Então, como eu já comentei, ela é uma doença de notificação compulsória a partir de 2023. Então, eu acho que nós vamos conseguir ter dados a partir nos próximos anos mais fidedignos desses pacientes, né? E isso facilita muito, assim, o levantamento dos dados facilita para planejamento terapêutico, para ações, né, e planejamento de saúde, né? Então, sim, o levantamento desses dados
em pesquisa clínica, especialmente também, para a gente conseguir avaliar os benefícios e conseguir implementar e ser mais efetivo no tratamento. Mariana, muitas doenças têm mitos em torno delas, assim, as pessoas trazem algumas queixas, às vezes, que não ouviu dizer, né? E quais são os principais mitos, assim, que dá para a gente desmistificar para as pessoas sobre a anemia falciforme? Eu acho que um dos mitos assim, mais importantes da gente desmistificar é que o paciente da anemia falciforme não possa vir a querer ter ou vislumbrar uma vida mais próximo do normal possível, né? Então, é muito importante a gente salientar assim, a regularidade no acompanhamento, no tratamento, né? Para que ele tenha menos complicações, para que ele possa estudar, para que ele possa trabalhar, para que ele possa ter seus projetos, para que ele possa ter filhos, né? Então, tanto o homem quanto a mulher que tem a doença falciforme, ele pode vir a ter filhos saudáveis, né? E os filhos, se eles realizarem um acompanhamento adequado, claro que com aconselhamento genético, né? Serão crianças com traço, pelo menos, né? Mas podem vir a ter filhos saudáveis. Então, esses pacientes, eu acho que é um mito importante da gente desmistificar. Outro mito importante que eu acho assim que se fala muito em uso abusivo de analgésicos, de opioides, são pacientes que têm muitas crises dolorosas, né? São pacientes que muitas vezes têm dor crônica, mas que na maioria, assim, é muito pouco frequente, a frequência é muito, infinitamente menor do que a gente imagina, o uso abusivo de analgésicos. Na verdade, a gente tem um problema maior, que é o subtratamento da dor, né? Então, a gente tem que ter uma atenção maior para o tratamento da dor desses pacientes, né? Eles têm realmente dor, a dor crônica, ela é incapacitante, ela traz uma baixa qualidade de vida, então é um outro mito que precisa ser desfeito, né? Outro mito é sobre o traço, né? O traço, ele não é a doença, então esses pacientes com o traço, normalmente eles são assintomáticos, né? Eles vão carregar a mutação, mas eles não são doentes, né? Então o portador do traço, ele não é o paciente que tem a doença, né? Então eu acho que esses são alguns dos mitos, né? Que é uma doença que não é exclusiva da população negra, então pode ter, embora numa frequência bem menor, né? Mas pode ter outras etnias também, né? Até pela miscigenação, né? Pode ter em outras etnias também. Tá certo, obrigada. Então, hematologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Marina Furlaneta, pelas entrevistas aqui no Saúde Mais. E o Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção, vai ficando por aqui. Te cuida, tchau, até semana que vem.